Bom, professora, como a senhora passou, o meu tema é sobre o problema do bullying nas escolas brasileiras. Uhum. Aí, em 2011, o Brasil ficou marcado pelo triste episódio do massacre de Releng, protagonizado por um ex-aluno da escola, Tasso de Silveira, que havia sido vítima de intimidação sistemática. Todavia, ainda são comuns aos casos de bullying nas instituições de ensino, o que pode motivar histórias cruéis como há 10 anos atrás. Um feito para estimular o problema, há de se combater a cultura de honestidade, bem como a omissão do Estado. E essas são as duas teses. Peraí, repete aí de novo as teses. É, a cultura de honestidade e a omissão do Estado. Tá, continua. Aí, de início à violência nas escolas, podemos destacar a cultura de honestidade como causadora é, da problemática. A esse respeito, Arendt desenvolveu o conceito conhecido como banalidade do mal, segundo o qual as atitudes cruéis são parte do cotidiano moderno e tornam as relações sociais cada vez mais caóticas. Nesses viés, a prática do bullying representa a maldade denunciada pelo filósofo alemão e é capaz de prejudicar não só a vítima, mas toda a comunidade escolar. Dessa forma, enquanto nas escolas a banalidade do mal for a regra, a cultura da paz será exceção. Uhum. Pode continuar. Ademais, sobre outra análise, John Locke, filósofo conhecido como pai do liberalismo, construiu a tese de que os indivíduos cedem sua confiança ao Estado, que em contrapartida deve garantir segurança aos cidadãos. Ocorre a ideia de Locke estar distante de ser a realidade nas escolas brasileiras, já que muitos se omitem acerca dos casos de intimidação sistemática. Dessa forma, o silêncio de diversos de diretores e dessa forma, o silêncio de diretores e de professores permite a ocorrência de histórias como o massacre de Relém. E se a inércia das autoridades escolares se mantiver, os estudos serão obrigados a os estudantes serão obrigados a conviver com um dos mais graves problemas para alunos e alunas brasileiros, o bullying. Certo. Logo para, Conclusão. logo para que as instituições de ensino sejam de fato um local seguro, diretores e professores devem combater a cultura de honestidade enraizada por meio de eventos pedagógicos como aulas e oficinas Peraí, cultura de quê? para que as instituições de ensino sejam de fato um local seguro. Diretores e professores devem combater a cultura de honestidade De, enraizada. de honestidade, não. Honestidade é do bem, tem que ter. Coloca hostilidade, a cultura de hostilidade, né? De comportamento mal, viu? Honestidade não tem que combater, porque é algo bom, entendeu? Troca aí cultura de honestidade por cultura de hostilidade. Facilidade enraizada por meio de eventos pedagógicos como aulas e oficinas capazes de promover a interação entre os alunos. Essa iniciativa poderia se chamar Escola Presente. Teria a finalidade de mostrar que as autoridades escolares não se omitem ante a prática do bullying, de sorte que os estudantes possam usufruir um breve de uma comunidade justa, solitária e livre de qualquer violência. Pronto, ficou bom. Ficou boa a redação, Marcelo. Viu, gente, como aqui não é um bicho de sete cabeças? Ele abordou um tema nunca cobrado pelo Enem, o bullying.
né? E o bullying está muito relacionado mesmo, gente, à violência nas escolas, porque aquele aluno que sofreu bullying na escola, o que que acontece com ele? Muitas vezes ele se revolta, né? E aí ele volta à escola para se vingar. O massacre de Realengo é um repertório maravilhoso aí, porque foi um massacre que ocorreu realmente, né? Por um ex-aluno da escola que sofria bullying. E aí ele voltou lá para se vingar, o bullying que ele sofreu lá, né? Então, ele usou como teses a cultura de hostilidade, só tem que trocar aí, é hostilidade, né? A cultura do mal mesmo. Usou a Hannah Arendt, que ela tem a teoria mesmo da banalidade do mal, que ela diz que o mal se tornou rotineiro. Pronto, tá? Tirando isso, Marcela, a redação tá ótima. Tá? Eu só preciso receber porque eu quero ver a estrutura sintática. Gente, mas se só fosse dependendo do argumento, tá muito bom. Teses combinando. É a cultura de hostilidade associada com a banalidade do mal da Hannah Arendt, tá muito bom. Que ela diz que o mal tá banal, o mal tá normal. É algo corriqueiro. Por exemplo, a gente sabe, o homem bateu na mulher, o filho matou o pai. A gente nem toma muito um susto, né? Porque é tanta coisa mal acontecendo na sociedade que é como se estivesse normal. Então, é isso, o repertório que ela quer dizer é nesse sentido. E aí, gente, a questão da negligência do governo também, né? O governo precisa criar leis mais rígidas para essa questão do bullying, né? Essa questão aí dos diretores, que ele citou aí, se omitir, né? Às vezes os diretores omitem mesmo, querem esconder, não, deixa só aqui, não precisa contar para ninguém o que está acontecendo, não, né? A escola não pega nome, ser mal visto, né? Então, isso acontece muito. E a conclusão também ficou completa, né? Sugeriu que diretores e professores devem combater essa cultura de hostilidade, né? Por meio dos eventos pedagógicos, com a finalidade de erradicar a prática do bullying. Entenderam? Querem fazer algum comentário sobre o tema do Marcelo? Tema muito relevante, nunca caiu no Enem, né? Então, a gente está usando esse momento para falar de temas inéditos em relação ao exame. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta ao Marcelo? Fiquem à vontade. Querem comentar alguma coisa? Tiago, quer fazer algum comentário? Pois então, o próximo pode apresentar. Quem é o próximo? Viu, gente? Aqui é sossegada, é bem. Bonésia. Cadê a Bonésia? Quer apresentar a Bonésia? Professora, eu vou apresentar logo porque eu estou em outra cidade, aí meu celular está quase descarregando. E assim, eu vou resumir, tá? Porque eu não estou com minha redação aqui em mãos, mas eu lembro as teses, tudo direitinho. Que bom, pois pronto. Apresenta aí teu tema aí para a turma. Então, meu tema é os desafios para coibir os crimes cibernéticos no Brasil. E como repertório inicial eu usei a influenciadora a Virgínia Fonseca, que recentemente foi vítima de vários ataques nas suas redes sociais, de difamação, e eu pesquisei e vi que esse é um dos crimes cibernéticos mais comuns no Brasil. Ótimo. E como no caso da Virgínia, ela conseguiu barrar os ataques, né? Mas muitos brasileiros também são vítimas desses ataques, que não têm um poder aquisitivo tão alto como o dela, infelizmente não conseguem, às vezes, nem identificar os criminosos. Como tese, eu usei a influência midiática e a ineficiência legislativa. Eu acho que a mídia é muito colaborativa em relação a esses ataques, uma vez que ela
molda muito o comportamento das pessoas. E tem um professor que eu usei como repertório, que é o Afonso Albuquerque, que ele fala que a mídia ela já pode ser considerada o quarto poder, que tem o poder legislativo, o judiciário e o executivo, né? Então, a mídia ela tem sido tão influente, tão poderosa, que ela já poderia ser considerada um quarto poder. Muito, Que muito, ela, sim. do tanto que ela vem moldando as pessoas. E as redes sociais trouxe, assim, uma exposição muito grande, né? Da vida das pessoas e o que acabou gerando, assim, trazendo um padrão de vida inalcançável, gerando muitas vezes descontentamento, desconforto nas pessoas que às vezes acabam atacando as outras. E aí começa, né, os discursos de ódio nas redes sociais. E no desenvolvimento 2, eu usei a ineficiência legislativa e de repertorar a Constituição Federal, que ela garante a segurança, né, para todos os brasileiros, mas infelizmente não é efetivado, porque os crimes cibernéticos eles estão cada vez mais frequentes no Brasil e infelizmente não existe leis realmente efetivas. E o que eu pude perceber também é que assim, ainda existe uma carência muito grande de profissionais nas delegacias capacitados assim, para descobrir, Sim. por exemplo, profissionais de tecnologia mesmo, né? Dentro das delegacias. E seria interessante a criação de leis efetivas que realmente funcionassem, porque esses crimes têm prejudicado muito a vida das pessoas, principalmente por conta que muitos hackers entram em aplicativos bancários e roubam dinheiro das pessoas e muitas vezes acaba ficando por isso mesmo, né? Porque não consegue identificar os criminosos. E a conclusão eu fiz da seguinte forma: eu acredito que era necessário que existisse uma parceria entre a Associação Brasileira de Internet, primeiramente a mídia, né? Desculpa, a mídia devia, como é que eu coloquei, meu Deus? Deixa eu lembrar que eu tô sem a minha redação. Pois tu tá lembrando direitinho, né, de todos os argumentos. Muito bem. Para aí, deixa eu só lembrar aqui direitinho, mas porque a primeira tese foi a mídia. Assim, eu coloquei que era necessário que a mídia, juntamente, né, principalmente a questão das redes sociais, não influenciasse tanto no comportamento das pessoas. Não foi exatamente, mas mais ou menos isso. E no caso da ineficiência legislativa, seria interessante se existir leis realmente efetivas. Sim, Pronto, muito bem. vou ler aqui, professora. Eu achei só. É preciso, portanto, superar a gênese dos crimes virtuais. A mídia, principal veículo formador de opinião. Cabe à mídia, principal veículo formador de opinião, adotar uma nova conduta acerca do uso das redes sociais, por meio de uma parceria com a Associação Brasileira de Internet, realizar-se a criação de programas digitais nas quais identificar-se publicações ofensivas e, assim, evitar-se a propagação das mesmas. Além disso, o Ministério da Justiça e Segurança deve intensificar a punição de agentes criminosos mediante leis realmente efetivas, para que esses delitos sejam amenizados. Foi só o que eu escrevi, professora, portanto, eu fiz há pouco tempo. Só troca aí quando tu diz exposição das mesmas, porque mesma é um pronome substantivo que ele não serve como retomada. Aí tu coloca exposição delas ou dessas. Pronto, só isso. Tipo aqui, né? Identificar as publicações ofensivas e dessa forma enviar-se a propagação delas, né? Delas, pronto. Vocês não podem usar o mesmo. Muitos alunos usam pensando, o mesmo com o governo. Eu já retomei, coloquei o mesmo. Não, o mesmo na aqui no debate a gente aprende, né? Um errinho básico aí que pode, né,
prejudicar. Então, só por uma medida de retomada. Entendi. Tá certo. Bom, eu só fiz a conclusão mesmo hoje, que eu fiz até aqui no celular rapidinho, mas o outro eu lembrei só de cabeça. Pronto. Depois tu me manda que eu vou ver, eu vou corrigir, dar nota para cada um que fez o seu tema, tá bom? Tá bom. Manda, escreve na folha de redação e manda. Gente, Tá esse bom. tema da Bonese aí, ele caiu agora numa prova que teve em Parnaíba, na área policial. Eu não estava monitorando, mas eu vi a postagem. Eu até tirei o print. Era assim mesmo, desafios para coibir os crimes cibernéticos no Brasil. Foi o tema, né? Vocês, área policial, mas crime, né? Crime na área da tecnologia. Esse tema da Bonese, ele envolve o eixo violência e o eixo tecnologia. Então, é um tema muito importante. Ela citou aí exemplos claros, né? Crimes cibernéticos são os crimes que ocorrem na internet. Vocês lembram, tá com um tempinho, vocês lembram do caso da atriz Carolina Dickmann, né? Que ela teve, não sei se vocês lembram, que ela teve umas fotos íntimas vazadas, né? Foi um caso que repercutiu muito. Então, gente, aí é um exemplo de crime. Quem invade a privacidade, quem faz isso é inteligente demais, né? Porque quem faz esses crimes aí, gente, aí são pessoas mesmo, craques no manuseio da tecnologia, né? E agora com a inteligência artificial, que eles usam as deepfake, aí é que faz mesmo, né? É tanto que ó, não, a gente sabe que a gente está num período político, mas vocês sabem que pode ocorrer de a gente montar uma fala da pessoa por inteligência artificial, né? Dá certo, sim. Uma vez ligaram para minha mãe, era a fala da minha irmã, dizendo que estava com um bandido em casa. Nós se apavoramos aqui, quase que infartamos. A voz era dela, a voz era idêntica à dela, né? Pedia dinheiro, pedia para não chamar a polícia. E aí, no final, não estava acontecendo nada, só que a voz era dela. Então, essas pessoas, quais são os exemplos de crimes cibernéticos, se caísse esse tema? Hackeamento de contas, né? Cartões de crédito, senhas, quantas pessoas não têm seu nome invadido, empréstimos no seu nome, tudo manuseado, né? De forma digital, né? Então, esses criminosos aí, eles aproveitam principalmente o público mais vulnerável, né? Idosos, né? Essas pessoas que não têm muita informação do manuseio, de como faz, então eles podem clonar dados, né? Às vezes você está aqui no WhatsApp, seu WhatsApp está clonado, né? Tem pessoas que estão vendo tudo que você envia, tudo que você manda, recebe, então vocês podem citar invasão de contas, né? A Bonésia explicou aí direitinho os exemplos da redação dela, né? O que eu citei na redação também, professora, foi o cyberbullying, que eu esqueci de falar aqui, que é bem comum também, que tem gerado muitos danos psicológicos, principalmente entre os jovens. Pronto, tem causado até suicídio, né, em alguns jovens. Olha, teve uma vez mesmo na terapia que a psicóloga pediu, ó, gente, não vamos deixar, não vamos postar foto dos filhos assim, com trajes, né, de biquíni, de cueca, ela pediu, porque ela disse que se forem fazer uma montagem, fica muito fácil deixar a pessoa, né, sem roupa, quando é com menos roupa. A montagem não dá para perceber muito. Então, tudo isso aí é formas de realizar os crimes, né? Invasão de privacidade. Então, esse tema é um tema muito importante. Eita, meu Deus, estou uma gripe. E aí, alguém quer fazer mais algum comentário do tema? Muito bem apresentado. Parabéns também para a Bonésia, que abordou muito bem os argumentos. Né? Ninguém está escolhendo aqui argumentos que não combinem com o tema. Tá ótimo, estou adorando.
Mais algum comentário, Bonésio, alguém do grupo aqui? Gente, o Brasil é o segundo maior país na incidência de crimes cibernéticos que vem acontecendo, né? Então, esse dado é muito ruim para a gente, né? Tá em segundo lugar no ranking de países que mais ocorrem os crimes cibernéticos. Quem agora quer apresentar? Aline, Ana. Luiz. Quem quer apresentar? Vamos, gente, é simples. Vocês estão vendo aí como é simples. Aline, tu vai enviar para mim, que aí eu envio para o Tiago os slides. Enviando para mim, aí eu envio para ele passar aí. Tiago, eu enviei para tu. Professora, eu vi algumas coisas aqui, eu acabei modificando agora, mas não está modificado no qual eu lhe mandei, porque eu já tinha baixado o documento, tá bom? Tá bom, mas aí fica bom nos slides, que aí a gente vai vendo os teus argumentos, mesmo que não tenha, né, dá tempo de fazer as alterações. Tá, tudo certo, eu lhe mandei lá. Pronto, eu mandei para tu, Tiago. Coloca aí. Eita, quando eu começo a falar um pouco, começa a tosse. Tu viu, Tiago? Eita, ele não viu ainda. Tiago, eu enviei para tu. Abre aí. Coloca. Gente, vocês estão aprendendo, né, com os argumentos dos outros. Vão fazendo aí anotações dos argumentos, das teses, né? Quem sabe o tema lá não é um desses, né, que está sendo apresentado. Então, é muito bom prestar atenção. Participar também, né? Vamos participar também, questionar, fazer algum comentário. Ele não viu ainda. Tiago, acorda, cadê tu? Coloca aí. Professora, deixa eu tirar uma dúvida rapidinho com a senhora relacionado a uma coisa que a colega colocou na redação dela. É que recentemente teve um simulado na minha escola e teve a parte da redação. Aí depois a gente ficou conversando sobre pessoas que eles citaram dentro da redação deles. Aí uma colega minha falou que no cursinho dela, ela usou um influenciador digital e ela foi penalizada por causa dele. Nossa! Pois pode.
Porque, assim, não é um repertório em si a pessoa, mas é um caso que repercutiu na mídia, entendeu? Então, o caso que a Bonese usou repercutiu. É um exemplo, entendeu? Dá Mas ela certo. até usou um caso que aconteceu também com a Virgínia. Eu não me lembro qual foi direito, mas ela falou que o professor de redação dela chamou a atenção e descontou alguns, descontou bastante pontos da redação dela e falou que não é certo usar. Aí eu fiquei meio em dúvida. Pois pode sim, pois esse professor aí tem que buscar mais preparação, pois pode sim, viu? Ah, Olha, aqui eu ia até citar uma minha. Grande do Sul, claro que pode. O Rio Grande do Sul não era um repertório em si, mas é um exemplo de acontecimento que repercutiu, entendeu? Aqui um exemplo de uma redação aqui, nota 1000, com as fotos íntimas da atriz Carolina Dickmann. Né? Então, foi um exemplo, isso aqui é um acontecimento, está lá na apostila dos repertórios. Um determinado acontecimento é considerado embasamento, é repertório. Entendeu? Então, vocês podem. Ó, se vocês estiverem fazendo uma redação sobre a cultura do cancelamento, quem é a figura que a gente mais lembra quando fala nisso? A Carol Conká no Big Brother. É claro que pode citar ela, né? Foi um caso que repercutiu. É um exemplo que fundamenta o tema, então pode citar sim. Né? Professora, eu acho que não pode usar, né, em questão de ofender, não, o influenciador, tipo assim. Agora eu preciso ver como foi que ele colocou. Quem sabe se não foi porque foi mal colocado, né? O repertório. Pode também ter só jogado o repertório e não ter feito a ligação com o tema, porque não vale, não. Ó, se eu jogar a Constituição Federal na redação e eu não ligar ela com o tema, eu deixar ela solta, eu vou perder ponto. Apesar de ser um repertório legitimado, entendeu? Então, temos que ver, realmente eu não estou vendo a forma que lendo como foi, tem que ver como foi que foi colocado lá na redação, esse repertório. Mas de valer, vale, assim, porque foi um acontecimento que repercutiu. Então, vocês podem. É que nem os jogos de azar. Se vocês quiserem citar o Gustavo Lima, a influência de alguns influenciadores digitais, e sem falar que é o nosso próximo tema, eu já passei na aula presencial. Se vocês quiserem citar o exemplo de algum influenciador, né, que fala muito lá dos jogos de azar, pode citar, fazendo a relação com o tema. Entenderam? Agora precisa realmente saber contextualizar e ligar com o tema. Senão, nenhum repertório vale. Se você não ligar com o tema, nenhuma citação, nenhuma alusão histórica, nenhuma vale, se não fizer a correta ligação com o tema. Entenderam, gente? Se puder, Aline, como é um colega de classe, né? Se puder ele aceitar, tirar uma foto e me mandar, que é sempre bom ouvir a opinião de outro professor, né? Fiquei Sim, sim, curiosa. eu vou conversar com ela amanhã. Aí eu vejo se ela consegue me mandar. Tá bom. É porque eu fiquei curiosa. Preciso ver a forma como ela colocou, porque ficou estranho aí esse argumento do professor. Sim, pois vamos lá com o seu tema, Aline. Uma aposta aí para o Enem, né? Esse tema aí, no eixo educação. Vai lá, Aline. Boa noite, gente. Eu fiquei com o tema de a problemática da evasão escolar no Brasil. E eu usei como repertório a Constituição Federal, que no caso eu coloquei a Constituição Federal de 1988, assegura e reconhece o direito a um ensino de qualidade a todos. Entretanto, o corpo social continua negligente a essa conquista, em virtude da problemática da evasão escolar ser uma realidade no Brasil, uma vez que alguns grupos de crianças e adolescentes abandonam as instituições educacionais de ensino médio e fundamental ao decorrer dos anos. Neste prisma, destacam-se dois importantes aspectos: a necessidade de inserção precoce no mercado de trabalho e a desigualdade social. Bom, eu trouxe também alguns prints de notícias que eu retirei da página do G1, onde mostra que em 2021 chegou a 5,9%
de alunos que acabaram largando as escolas durante o período da pandemia, que, como a gente viu, foi um período que prejudicou muito vidas dos alunos, porque foi criada a parte de ter as aulas dentro de casa, EAD, e acabava que, possamos dizer, não teve um ensino muito de qualidade. Também teve relato de uma garota chamada Gabriela, que ela estava no primeiro ano do ensino médio e ela disse: "Eu conheço muita gente que desistiu, porque é uma rotina muito pesada, sabe? Eu não vou desistir, eu sei que eu vou conseguir". Aí meio que acaba acarretando e a pessoa, ela não se sente bem em continuar lá. Acontece as coisas no dia a dia e acaba que ela pensa em desistir e larga a escola. Quase 70 bilhões de brasileiros de 18 anos ou mais estão fora das escolas ou não incluíram a educação básica. Um dado relevado nesta quinta-feira, dia 22, e que mostra o tamanho do desafio. Como eu disse, os adolescentes e as crianças, eles enfrentaram muitos problemas para tentar continuar tendo uma educação de qualidade, ainda mais pelo período da pandemia, que tiveram crianças que enfrentaram problemas com coisas de internet, essas coisas. Uhum. Muito O bem. desenvolvimento 1. A princípio, é lícito postular que a necessidade de inserção precoce no mercado de trabalho fomenta a perpetuação do impasse, uma vez que a taxa de crianças e adolescentes que largaram a escola devido à entrada no mercado de trabalho cresceu consideravelmente comparado ao ano de 2010. Cerca de 2,6% dos alunos matriculados no ensino médio das redes estaduais abandonaram a escola. Nesse viés, segundo a literatura barrosiana, especificamente sobre a teologia do traste, é crucial que o indivíduo valorize as questões ignoradas pela comunidade a fim de obter uma mudança no cenário social e, consequentemente, um avanço da nação. Entretanto, observa-se que a população brasileira, frente à problemática da invasão escolar no Brasil, não dá devida relevância. Como vocês podem ver, eu trouxe alguns gráficos que mostram que o fato das crianças terem entrado no mercado de trabalho muito cedo foi um ponto crucial para fazer elas abandonarem, porque ou elas mantinham um ensino de qualidade, iam para as escolas, prestavam atenção, davam o melhor, ou elas iam trabalhar para ajudar no ganho, no dinheiro para a família. É uma Aí faca de. acaba que, sim, acaba que eles vão ter que escolher um dos dois, porque, querendo ou não, a escola em si cansa. A gente vai lá, a gente pode ir lá, sentar, estudar, mas a gente se esgota, tem esgotamento psicológico, essas coisas. E a parte do trabalho, que tem o esforço, o esgotamento físico. Então, querendo ou não, vai pesar para o aluno. Então, ele acaba tendo que optar por um dos dois. E Muito como bem. pode ver no gráfico, a maioria dos alunos optam por abandonar a escola e tentar ganhar o futuro no mercado de trabalho mais cedo. Sim. Que acaba não dando muito certo, que alguns não têm possamos dizer, um futuro tão grande assim pela entrada tão cedo no mercado de trabalho. Ai, perdão, eu tenho um probleminha em apresentar trabalho. Já no desenvolvimento 2, eu falo sobre desigualdade social. Por conseguinte, vale Coloca, ressaltar que a desigualdade social. coloca no 2 para a gente acompanhar. Pronto. Vai lá. Bom, por consequente, vale ressaltar que a desigualdade social como fator fundamental para a persistência da problemática, pois, de acordo com a Folha de São Paulo, 60% dos adolescentes que abandonam as instituições educacionais fazem parte das 40% da população em estado de pobreza. Conjuntamente, a presença da problemática da evasão escolar tornou-se uma consequência direta dessa incapacidade racional, visto que o cidadão, ao invés de questionar e solucionar a problemática, continua seguindo alienado e, infelizmente, indiferente. Nós podemos perceber que a entrada dos adolescentes no mercado de trabalho precoce também se dá desigualdade social,
porque como é que ele vai se manter numa escola, sendo que lá ele pode correr o risco de sofrer bullying, essas coisas, devido a ele não ter aquela condição financeira comparado a muitos outros. Aí ele acaba meio que se prejudicando, se sentindo, possamos dizer, oprimido e optando por sair também. Uhum. E na conclusão, eu falei, em suma, atenuar os desafios da evasão escolar no Brasil é fundamental. Peraí, pronto. Vamos. Em suma, atenuar os desafios da evasão escolar no Brasil é fundamental. Portanto, o governo federal responsável pela formulação de políticas públicas deve apoiar financeiramente as famílias e fiscalizar o trabalho infantil por meio de programas de transferência de renda. No caso, como acontece também, eu me esqueci de citar aqui, que é no caso o pé de meia, que os alunos recebem um valor. Além de fortalecer leis que garantam a prioridade da educação, o pedido que os jovens deixem as escolas para contribuir com o rendimento familiar. Os governos estaduais e municipais também precisam criar oportunidades para equilibrar o acesso à educação e ao mercado de trabalho de forma legal e qualificada, implementando programas educacionais e de profissionalização que atendam estudantes desfavorecidos. Dessa forma, será possível minimizar o impacto da desigualdade social e garantir que os jovens concluam sua formação com melhor perspectiva futura. Muito bem, Aline, muito bem, né? Tiago, volta aí para a introdução. Então, gente, a Aline abordou de forma muito pertinente o tema nunca cobra. Vocês sabiam, quando ela falou aí em pobreza, eu lembrei, vocês sabiam que vazou o tema do Enem, queria ser desemprego e pobreza, né? Talvez seria o ano de ter uma nota 1000. Era esse o tema. E agora não, né? Agora pronto, vai ser outro. Tomara que não seja muito difícil. Pois é, gente, o tema seria fácil. Vamos lá. Como a gente pode, vamos aproveitar para revisar a estrutura nessa redação da Aline. Ela cita aí, né, a Constituição Federal, até todos, o repertório, né? Aí ela vai fazer a quebra de expectativa com o conectivo, entretanto, e apresentar o tema, né? Depois ela apresenta as duas teses, que foi a necessidade de inserção no mercado de trabalho, que aí, por conta de não conciliar os dois, o aluno desiste, né? E a desigualdade social. Aí passa, está toda correta a introdução. Aí passa bem aí para o D1. Eita, quando eu começo a falar, começa a tosse. Passar aí para o D1. Agora ela vai retomar a questão, né, dos jovens ter que ingressarem cedo no mercado de trabalho. Lembrando que a Aline já fez as correções, gente. Ela fez aí de uma forma que a argumentação tá ótima, mas ficou alguns desvios na estrutura sintática que ela já consertou, né? Quando a gente for fazer, como eu já disse, a gente vai fazer por período. O que é o período? A separação de cada um por ponto seguido. Como a gente já estudou há mais de um mês, o desenvolvimento ele tem 4 períodos, né? O tópico frasal, o repertório, o embasamento e a marca de autoria. Vocês têm que separar cada um por ponto seguido, né? A Aline, ela fez uma separação por vírgula, mas só que tem os 4 elementos. Aí, só que ela já arrumou. Depois, Aline, seria interessante tu enviar novamente feitas as alterações, porque é um tema que está maravilhoso, é bom que os alunos ficam com o teu arquivo, viu? Quando ela diz, a princípio, ela usou corretamente o conectivo, e ela aborda a tese dela. É lícito postular que a necessidade de inserção precoce no mercado de trabalho fomenta a perpetuação do impasse. Pronto. Aqui ela já podia ter colocado o ponto, porque o corretor só quer saber do tópico frasal no início.
Aí essa parte de a taxa de crianças e adolescentes que larga a escola, essa parte aí já pode trazer lá para o embasamento, entendeu? Não precisa explicar nada no tópico frasal. Aí ela colocou o repertório aí por dados estatísticos, né, que cresceu o número, né, comparado a 2010. Ela fundamentou também com outro repertório, pode. Aí aqui é só um lembrete para trazer a explicação do tópico frasal lá para o embasamento, entendeu? Coloca aí no 2, no D2. O resto das informações estão ok. Fator fundamental para a persistência da problemática, ponto. Ponto. Tá? Não é vírgula, é um ponto. Só apresenta agora a tese 2. Aí, ó, de acordo, já é outro período, com a Folha de São Paulo, que é um jornal, né? 60% dos adolescentes que abandonam as instituições educacionais fazem parte dos 40% da população em estado de pobreza. Então, ela associou aí. Podia ter colocado o Ariano Suassuna, né, que a gente tem na apostila, que ele divide o Brasil em dois, o dos despossuídos e o dos desfavorecidos. Agora, ela fez o uso produtivo do repertório. Conjuntamente, a presença da problemática da evasão escolar tornou-se uma consequência direta dessa incapacidade racional, visto que o cidadão, ao invés de questionar e solucionar a problemática, continua seguindo alienado, infelizmente indiferente. Aí faltou só a marca de autoria, que já foi corrigido. Viu, gente? Mas o que importa é apresentar, né? Não importa se está pronto ou não, o que importa são os argumentos que foi mencionado aí, o mais importante está aí, que é os repertórios, né? As notícias, as teses, e colocar aí na conclusão agora. Conclusão, nota 200, foi resolvida aí as duas teses com todos os elementos. Ó, ela coloca o tópico frasal, ó, em suma, atenuar os desafios da evasão escolar no Brasil é fundamental, ponto. Já está certinho aí, ó. Portanto, o governo federal foi o agente que ela chamou, né? Responsável pela formulação de políticas públicas, o detalhamento do agente, mais 80 pontos já ganhou aí, né? O que ele tem que fazer, gente, para combater a negligência dele com a evasão escolar, né? Com a questão do ingresso precoce no mercado de trabalho. Deve apoiar financeiramente as famílias, muito bem. Vamos pensar que se o governo estivesse criando programa, o povo ia se contentar com os programas e estudar, né? Não ia trabalhar, então ficou ótimo. E fiscalizar o trabalho infantil, muito bem. Por meio de quê, gente? Por meio de programas de transferência de renda. Muito bem, lembrei aí, só em ler, a gente lembra logo do pé de meia, né? Além de fortalecer leis que garantam a prioridade da educação. Pronto, já resolveu aí a tese 1. Cadê? Os governos estaduais também precisam criar oportunidades. Deixa eu ver bem aqui. É bom colocar o conectivo de soma e adição. Outro sim, os governos estaduais e municipais também precisam criar oportunidades para equilibrar o acesso à educação e ao mercado de trabalho de forma legal e qualificada, implementando programas educacionais de profissionalização que atendam estudantes desfavorecidos. Pronto. Esses estudantes desfavorecidos vai combater a desigualdade social. O lado daqueles que vão para a escola mesmo, porque tem que estudar, mas que estão precisando trabalhar. Então, ela resolveu aí as duas teses. E agora ela fez um fechamento tópico, né, para encerrar aí com chave de ouro. Dessa forma, será possível cadê? O impacto da desigualdade social e garantir que os jovens concluam sua formação com melhores perspectivas futuras. Ou também ela fez corretamente, mas ela também podia ter feito usando o repertório, né? Dessa forma, as normas estabelecidas pela Constituição Federal serão plenamente efetivadas. Também estaria correto, viu? Alene, parabéns pela sua apresentação, seu tema muito relevante e bem desenvolvido.
Alguém quer fazer alguma perguntinha para a Aline, comentar o tema dela? Se fosse o tema do Enem, vocês iriam achar um tema bom ou um tema difícil? Queriam que fosse esse o tema do Enem? Nunca foi cobrado, nada com evasão escolar. E o eixo educação, faz tempo que o Enem não cobra. Muito tempo mesmo. Pois vamos sair, gente, da chamada e entrar. Falta 4 minutos. Vamos sair e entrar, que está finalizando. Falta pouca gente terminar. Falta só a Mel, né? O Luiz, a Ana. Vamos entrar de novo para a apresentação deles. Acho que estou com vergonha de apresentar o meu. Tá tudo tão lindo. Não, tá, o seu também vai estar. Não tenha vergonha, Mel. A gente está aqui para aprender. Vamos sair, você irá apresentar.